esse pastor aqui, ele recebeu uma ligação, mas não foi uma ligação qualquer não, tá? Ele recebeu uma ligação do diabo, do inimigo. Isso mesmo que você ouviu. É um testemunho de doutrina. É um testemunho muito profundo. O inimigo, ele se incomodou tanto a ponto de fazer isso. Como que ele fez isso? A gente vamos ouvir esse testemunho aqui. Esse testemunho aqui, quando a Assembleia de Deus tinha doutrina, quando ela pregava que o adultério era pecado, a fornicação era pecado, segundo o casamento com o cônjuge vivo era pecado, que maquiagem era pecado, a fornicação, a masturbação. Eu sei que tem igreja Assembleia de Deus séria, muito séria. Eu não estou generalizando. Dá gosto de ver esse testemunho aqui, tá? Quando tinha mais doutrina, Deus operava mais. Vamos voltar à sã doutrina do Senhor. Ouça esse relato aqui, muito forte. É um testemunho antigo, mas vale a pena você ver. Se você quiser se inscrever em nosso canal, se inscreva para receber mais vídeos edificantes. Lembrando os irmãos que o canal aqui não é só testemunho. O principal aqui é pregação e ensino da palavra de Deus. Depois eu volto aqui com os irmãos. Ouça só. Peço você humildemente, curta bastante e compartilha esse testemunho. Quero com o meu testemunho afirmar que Jesus Cristo se agrada da nossa santificação, de tal maneira que o diabo fica incomodado e usa de astúcias e artifícios para enganar pastores, obreiros e os crentes também para se desviarem das orações e da sã doutrina. Mas o que vou contar é fiel e verdadeiro e aqui estou para testificar. Meu nome é Otávio Miranda Prado. Sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Ibitinga, estado de São Paulo. Eu fui dirigir um trabalho na cidade de Tabatinga, fui enviado ali para dirigir a obra de Deus. E começamos ali a pregar o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E vi uma dificuldade muito grande ali, e nós entramos em campanhas de oração e ensinamento da palavra de Deus sobre a doutrina, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ficamos ali muitos dias, nessa campanha de oração e ensinamento da palavra de Deus. Aí eu comecei a notar sobre a frequência dos irmãos. Começou a faltar muitos irmãos na igreja. Os irmãos quase não vinham mais porque não estavam aceitando, não estavam interessados sobre o ensinamento e nem nas orações, que nós estávamos em campanha. Aí quando eu comecei a ficar muito preocupado, fiquei preocupado com aquilo e comecei a orar a Deus, a falar com Deus. Por que os irmãos não estavam mais vindo na igreja? Apenas um pequeno grupo, um pequeno número de irmãos frequentava o trabalho e comecei a orar a Deus e pedir a misericórdia de Deus e constantemente orando a Deus nesse sentido. Aí aconteceu comigo algo que eu quero relatar aos irmãos, numa madrugada, quando eu fui orar a Deus. Estava orando numa madrugada, como é costume meu, orando ao Senhor, orei ali alguns minutos ao nosso Deus, e logo em seguida, ao terminar minha oração, eu retornei a deitar no meu leito, na minha cama, e de repente eu senti algo diferente no meu quarto. Uma escuridão muito diferente. Eu vi que não era algo diferente, que não era normal que estava ali. E de repente eu escutei um toque de um telefone na minha casa. Um toque no telefone dentro da minha sala. E aquele telefone chamava, insistia com o seu toque de chamada. Eu fiquei ali preocupado com aquilo porque eu não possuía telefone. Eu não tinha esse aparelho dentro de casa, nunca tive. E fiquei deitado ali, aquele som, aquele toque de chamada continuava. Minha esposa dormindo. E eu demorei um pouco e me levantei. Me levantei e fui observar o que estava acontecendo. Meio atônito, com paz, cheio de pasmo. E fiquei preocupado com aquela cena.
Quando eu cheguei perto da porta da minha sala, eu olhei para a estante, inacreditável, eu avistei um telefone. Eu olhei para aquele telefone, não consegui acreditar naquilo que eu estava vendo. Falei, mas é impossível esse aparelho na minha estante. Quem colocou aqui? Eu não tenho. E aquele telefone chamava por várias vezes. Eu parado na sala e aquele telefone sempre chamando, insistindo que eu fosse atender. Eu fiquei ali, todo atônito, e de repente não teve outra solução. Eu fui e atendi o telefone. Quando eu peguei aquele telefone, que eu coloquei em meu ouvido para atender, aquela voz nem esperou atender, ela disse, você é o anjo da igreja? Quando eu escutei aquela voz assim, me arrepiou tudo pasmado com aquela voz, uma voz muito bonita, bem declarar, um português muito bonito. Fiz aquela pergunta, você é o anjo da igreja? Aí como está escrito em Apocalipse, eu disse para ela, sim, sou eu. Aí eu precisava, aquela voz disse para mim, eu precisava muito falar com você. Precisava muito falar com você. Você anda falando sobre doutrinas, você está ensinando na sua igreja só doutrinas e insistindo, esses irmãos aí, essas pessoas, só orar, viver oração. Você não está vendo que os irmãos não estão nem vindo quase na igreja? Está uma frequência pouca e você fica insistindo, você vai acabar com a igreja. Aquela voz dizia para mim no telefone, você vai acabar com a igreja. No fim, você vai ficar sozinho. Para com isso. Faz diferente. Faz diferente. Você fazendo assim, você vai acabar com a igreja. Você vai ficar sozinho. E eu escutando aquela voz, aquela palavra, e percebi que não era nada de Deus. E aquela voz continuando a falar, dizendo, você fica falando sobre corta-cabelo, sobre pintura, saia rachada, mini saia. Você não tem problema. Deixa essas irmãs à vontade aí, essas moças, jovens, que viver mais livre. Agora você fica insistindo, os irmãos aí em oração, essas irmãs do ciclo de oração, só vive orando. Para com isso. Isso aí não vai resolver nada. Larga os irmãos mais à vontade, você vai ver como a igreja vai encher. Deixa os irmãos à vontade. E a igreja você vai ver que vai encher. E aquela conversa foi longe. A voz, falando comigo, falou muitas coisas. E eu disse, você me dá licença, posso falar umas 3 palavras para você? Ela disse, sim, pode. Eu disse com a voz bem alta, em 2 vezes. Falei bem alto, o sangue de Jesus Cristo que repreenda Satanás. E quando eu terminei de falar aquela palavra, quando eu terminei de falar com toda autoridade aquela palavra, aquele telefone se desligou. Eu ouvi o toque do telefone desligado, como caísse uma linha. E coloquei, olhei para o telefone novamente, atônito, porque aquela voz falou comigo, já tinha visto o telefone, aquela voz falando. Tornei a colocar o telefone no lugar e ali desapareceu. Eu atônito, apavorado ali, peguei, retornei devagar para o meu quarto. Quando eu estava entrando no meu quarto, a minha esposa estava acordada. E ela me disse, o que você está fazendo aí, acordada essa hora? Eu disse para ela, eu vim atender um telefone. O telefone aqui dentro de nossa casa, você está sonhando, isso é impossível. Que telefone é esse? É um telefone que tocou e eu vim atender. Ela me disse, não, isso aí não, você está sonhando. Aí onde que eu precisei explicar tudo para ela o que aconteceu. Aí nós oramos novamente, nós dobramos novamente os nossos joelhos e oramos a Deus, dando graça a nosso Deus, porque ali por aquilo ali nós vemos que nós estávamos fazendo o que era de agrado a Deus e desagradando a Satanás. E assim testifiquei na igreja, levei esse testemunho para essa igreja, para os conhecimentos de todos os irmãos. Aí o nosso trabalho, graças a Deus, foi uma bênção. Deus começou a abençoar maravilhosamente, batizar com o Espírito Santo e operar grandes maravilhas. E para concluir esse testemunho, quero deixar aos irmãos alguns versículos da palavra de Deus. No livro do apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 3, está escrito assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforme que a sã doutrina, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos, e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de engano. Apartai dos tais.
Ainda na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 1. Tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. E ao concluir essa palavra, desejo orar. Nosso Deus e nosso Pai, através da Tua palavra, dos ensinamentos das Tuas Escrituras Sagradas, pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito Santo esteja conosco e ilumine todos os pregadores do Evangelho, que possam também, com espírito reto, um coração puro, ensinar a Tua palavra, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, dá na Tua graça, pois é o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês entenderam esse mistério? Fecha agora não fecha não, que Jesus está falando aqui ainda, tá bom? A gente vai orar, tem oração aqui. Foi uma visão, tá? Deixa eu baixar aqui. Foi uma visão, uma experiência que ele teve com Deus. Ele teve aquela visão ali do telefone dentro da casa dele, tocando. E quando ele foi atender, os irmãos entenderam, né? Esse mistério aí, correto? Sendo que o diabo estava falando para ele totalmente ao contrário, incentivando a igreja a parar de orar, incentivando o pastor a parar de pregar doutrina. Quem que faz isso? Quem faz isso é o adversário, é Satanás que incentiva os pastores a parar de pregar a santificação. Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz, sem a santificação, ninguém vai ver Deus, ninguém verá o Senhor. Está bem claro, bem declarado na palavra de Deus. É por isso que eu prego a sã doutrina aqui e incentivo os irmãos a viver a sã doutrina. Eu peço você que está chegando agora aqui ao canal aqui, o canal aqui não é só testemunho. Eu estou percebendo que os irmãos, a maioria, tem pulado os ensinamentos, a sã doutrina que eu trago aqui e dando atenção mais aos testemunhos. Quando eu posto um vídeo aqui de ensinamento de doutrina, eu vejo que a maioria dos irmãos ignora e não vê os vídeos. Ninguém é obrigado, tá bom? Ninguém é obrigado a ver, entenda isso. Um conselho de amigo, um conselho de irmão, não faça isso. Não se apega 100% em testemunho. A gente não pode viver de experiência. A nossa fé tem que estar em Jesus, fundamentado na Bíblia Sagrada. É um conselho de amigo. Se eu fosse vocês, né? Eu acatava isso. Tem muito vídeo aqui no canal, rico de informação. Olha aqui, esse vídeo aqui, olha aí. São vídeos muito edificantes. São vídeos que vocês vão aprender muito. Tá bom? Você que está chegando no canal agora, não conhece o canal aqui, o principal é pregação sã doutrina. A gente vai ler aqui uma palavra aqui e depois vai orar, tá bom? Preste atenção nisso aqui, ó. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 adiante, diz assim, ó: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tá entendendo, meus irmãos? O apóstolo Paulo aqui, ele avisa aqui que as pessoas, elas, né, iam rejeitar a verdade que é a doutrina. Elas não iam suportar ouvir a doutrina de Cristo. Tá entendendo? Elas iam procurar, elas iam atrás de palavras que agrada, que amassageia o seu ego. Aqui também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 adiante, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, presta atenção, apostatarão alguns da fé nos últimos tempos, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A gente já começa a ver que isso já está acontecendo
no meio do povo de Deus. A doutrina de demônio está sendo pregada. Tem muita gente com a mente cauterizada. Tem pessoas que pecam e aquilo para ele já não é pecado mais. Tudo é normal. Ele está vivendo no adultério, para ele aquilo é normal. Para ela aquilo é normal. Vive na fornicação, vive se masturbando, troca de mulher que nem troca de roupa. Isso mesmo, tem pastor aí que já está no 5º, no 6º casamento. Tem mulher aí que já está no 5º, no 6º casamento e diz que Deus aprova. Sempre ele fala isso aqui, ó. Deus quer ver a minha felicidade. Deus não quer me ver infeliz, não. Deus não vai apoiar você no pecado, não, minha filha. Deus não vai apoiar você no adultério, não. A palavra de Deus é bem clara. Segundo casamento com o cônjuge, primeiro marido ou a primeira mulher viva é igual a adultério diante de Deus. Deus não abre mão da sua santidade. E outros pecados também, que não é só adultério, não. Olha aqui em Tito, vamos ler aqui Tito, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Retendo firme a fiel palavra, que conforme a doutrina, para que seja poderosa tanto para a demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Meu Deus, a palavra de Deus se cumprindo, meu irmão. A palavra de Deus se cumprindo diante a nossa face. Então aqui a fala da necessidade aqui de defender a sã doutrina, porque haveria muitos enganadores. Vamos defender a sã doutrina de Jesus, não vamos ser enganados por esse evangelho frouxo aí que tudo pode, nada é pecado mais. Vamos ler aqui a última aqui para nós finalizar aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então aqui a rejeição consciente da verdade. Então a doutrina, ela vai continuar sendo doutrina. Aonde tem doutrina, tem aquele alvoroço. Sabe por quê? Aqueles que não querem viver a doutrina, eles vão debater, eles vão perseguir, eles vão ir contra. Sempre vai ter. Porque a doutrina vai bater no pecado. Sempre vai falar das coisas erradas e trazer conhecimento para os irmãos. Tá entendendo? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Peço aos irmãos para assistir os outros vídeos aqui do canal, tá bom? Faça esse grande favor para que a plataforma aqui possa entregar os outros vídeos também. É muito importante os outros vídeos aqui ser entregue para os meus irmãos. Oramos ao nosso Deus, oramos ao nosso Pai. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do meu Senhor Salvador Jesus Cristo, nós acabamos de ouvir aqui esse testemunho impactante, ao qual o Senhor falou poderosamente aqui aos nossos corações, como que Satanás trabalha 24 horas para tirar a igreja da sua palavra, para desviar a atenção desse irmão, a atenção dessa irmã. O diabo não quer que ninguém viva a santidade. Satanás não quer que ninguém viva a sua palavra, meu Deus. Mas esse canal foi levantado, esse canal aqui foi revelado pelo teu Espírito Santo para pregar a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que cura a alma, cura o espírito, cura o corpo doente, o corpo espiritual, o corpo físico. Essa palavra, ela é poderosa, ela é tão poderosa
que nos dá direito à vida eterna. Deus, aonde está chegando, Pai? Ó meu Senhor, a minha voz agora, que não seja a minha voz, mas a libertação, a transformação, a cura. Ó meu Deus, entra dentro dessa casa, essa casa espiritual, venha trazer uma grande transformação na vida desse homem, venha trazer uma grande transformação na vida dessa mulher. Meu Deus, envia o povo aqui que tem sede de palavra, envia o povo aqui que tem sede de sã doutrina, envia o povo aqui que tem sede de aprender, não somente ouvir os testemunhos, não, que venha ouvir a sua palavra também, os dois ensinamentos aqui da sua santíssima e gloriosa palavra, as orações aqui do canal. Ó Deus, liberta esse homem que está oprimido, liberta também essa mulher, esse jovem, essa criança, esse Senhor que está oprimido pelas obras do mal, pelas obras das trevas. Sai daí, adversário, você que tem tentado destruir com a vida desse homem, você que tem tentado destruir com a vida desta mulher, não resiste o poder da oração, porque a libertação está entrando na vida desse homem agora, na casa desse homem, na família desse homem. Ó meu Deus, eu creio que alguns irmãos vão vir aqui, não todos, porque nem todo mundo tem fé suficiente para receber o milagre, nem todo mundo tem uma fé suficiente para ser curado. Ah, se todo mundo tivesse uma fé do tamanho pelo menos de um grão de mostarda, coisas grandes ia acontecer aqui, ó Pai, nesse canal, nessa oração. Ó meu Deus, transforma a vida aqui, cura pessoas. Ó Deus, faça a sua grande obra, Espírito Santo, venha transformar esse homem, venha transformar esta mulher, venha tocar profundamente nesse coração, nessa mente. Visita agora os 4 cantos aqui desse Brasil imenso, da nossa nação. Visita também os outros países, os outros continentes dessa terra, Espírito Santo. Visita agora, visita, Espírito de Deus, todas as nações, todos os continentes, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai, opera maravilha em nosso meio. Fica conosco, receba aqui a minha oração, receba aqui a oração de todos que orou comigo aqui, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Receba, Pai, receba, Jesus, a nossa oração. Se você crê no poder da oração, diga amém. Diga graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou ficando por aqui, que Deus possa te guardar, te abençoar, proteger a sua vida, a sua família, a sua caminhada aí. Eu quero agradecer o carinho imenso que você tem pelo canal aqui, pela minha pessoa. Você também que não gosta de mim, estou sempre aqui orando por você aqui, para que Deus possa trabalhar no seu coração, na sua vida. Se você não curtiu ainda, curta esse vídeo, compartilha para o máximo de pessoas, porque isso aqui é muito sério, tá bom? Estamos falando aqui de vida eterna. Entendeu aqui o propósito do nosso canal? Entendeu? Então segue nós para receber mais vídeos edificantes. Primeiro, a palavra de Deus. Depois, oração. Depois os testemunhos. Comenta aqui embaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para me agradecer você com uma curtida, quem sabe aí até um coração no seu comentário. Que Deus abençoe todos nós. Forte abraço do teu irmão em Cristo aqui, irmão Ezequiel. A paz do Senhor.